Olá a todos que estão aqui no canal do Instituto Santo Atanásio do YouTube. Estamos aqui para mais um programa Luzes para a Educação. Estou aqui com o professor Cláudio, para falar hoje sobre mais um tema referente à educação. Quem está acompanhando aí os programas, está vendo que a gente está falando coisas que vão contra o mainstream, aquelas opiniões do senso comum que reverbera, é repetido. E aqui a gente está quebrando paradigmas, também uma expressão moderna. Estamos quebrando paradigmas. A gente está dizendo que você está sendo enganado. Só para dar o exemplo do programa passado, nós chegamos à conclusão que todo mundo disse, não, tem que centralizar a educação. Aqui no Brasil, por exemplo, é quase impossível mexer no MEC, se a gente fosse falar vamos mexer no MEC e tal. Os caras dizem, vocês estão doidos? Mas, na nossa opinião, e pela experiência da realidade, a educação ela é melhor numa nação quanto mais descentralizada, e não quanto mais centralizada. Então, esses e outros tópicos, se você está acompanhando o programa agora, assista os programas anteriores aí que sempre vai dar para aprender mais alguma coisa. E como nós estamos entregando um conteúdo aí inédito, pedimos um favor aí, dê uma curtida para nós aí, compartilhe com as pessoas, com aquele seu amigo professor, ou se você é estudante, compartilhe com o seu professor que tem interesses pedagógicos, e vamos rezando e continuando o programa aí, professor. Qual que é o assunto de hoje? Hoje já falamos da família, da escola, hoje eu vou falar dos professores. Professores. Os professores. Tem escola, tem professor nas escolas. Tem professor nas escolas e muito bons professores. Mas assim, e o professor tem autoridade, só para... Porque tem uma linha pedagógica aí, revolucionária, que diz que tem que ser igual, O professor é um mediador do conhecimento. Como é que funciona isso aí? É um mediador ou não é? Olha só, interessante. O Paulo Freire diz que tem que ser igual. O oprimido não pode oprimir e o opressor não pode oprimir o oprimido. Então, ou seja, ao você tirar a autoridade do professor, hipoteticamente você quebrou o oprimido e o opressor. E aí você resolve o problema da educação. Obviamente que isso não acontece mesmo. Só para dar um exemplo do que acontece, um exemplo real do que acontece, tem uma professora de inglês aí na internet que deu uma... até tem que comentar esse caso no Contra o Mundo. Mas é uma professora de inglês e que para ela ganhar um extra, ela fica fazendo videozinho de dancinha junto com os alunos para botar nesses TikTok da vida ali, perder de tempo total. E veja, o que acontece quando você iguala, relação professor e aluno? O professor fica dançando funk com os alunos e postando na internet, Então, isso aí não me parece educação, Essa noção, nós não comentamos lá na família, mas isso é uma coisa interessante. Tem muito pai e mãe que não quer ser pai e mãe, quer ser o amiguinho e a amiguinha do filho e da filha, Quando você quer ser o amiguinho, você deixa de ter a exousia. Se você não sabe o que é isso, veja os vídeos anteriores, eu expliquei o que é exousia, ou seja, você perde aquela autoridade que você tem de mãe, aquela autoridade que você tem de pai. Então, e é justamente dentro desse espírito de pai e de mãe, já que a escola veio como subsidiária à família, então se um professor vai agir como um outro pai e como outra mãe, ele tem que ter ou ser considerado com o mesmo nível de respeito, com a mesma autoridade que o pai e a mãe conduziria a educação do filho, o professor deve conduzir a educação dos seus alunos. Então, essa noção de autoridade, a escola de Frankfurt descobriu que nasce na família, estou repetindo isso, e é justamente na família que ela desabrocha e dá continuidade, tem continuidade na escola, porque a escola reproduz os anseios da sociedade, para isso que existe a escola. Aquilo que a família quer, a sociedade deveria querer, porque a família é a célula da sociedade. A família, se ela deixa o filho na escola, é que essa escola também tem que ter as mesmas ideias da família. Senão não há sentido da escola
ter o valor que tem. E, obviamente, então, o valor que tem que ter um professor, né? O pai tem um valor da autoridade maior até. A mãe tem uma outra autoridade que está mais relacionada ao afeto, mais afeta o acolhimento. Mas o pai tem uma ação educacional forte. Aristóteles escreveu naquele documento que eu já comentei anteriormente, que ele fala sobre o estudo da família, que realmente a mulher tem uma primazia na família. A mulher é mais importante, mas o homem também tem a sua função. E os dois participam da educação dos filhos. Então a soma dos dois é que constitui a formação educacional do filho. Então a produção, vamos usar esse termo capitalista, né? A produção do filho não é só a geração fisiológica, se nós formos para os gregos, é a formação da soma e da psique. É uma formação psicossomática. Mas se nós formos para o cristianismo, a escola cristã ensinava corpo, alma e pneuma, espírito, né? Então, a psicossomática ligada a uma pneumática. Existia, então, um terceiro item que é o espírito. Então, se a escola não transmite isso para o filho, como é que você vai produzir o seu filho? Você vai dizer, este é o meu filho, produzido pela minha família, ou seja, fruto, quando na realidade não é. Porque se deixa na escola, e aí a escola faz o que quer? Não. Então, aí que entra, então, voltando a falar, a ação dos mestres. Né? Eu queria trazer aqui... Tem um adendo até do... O senhor vai lembrar, eu acho, que, pelo menos para mim, foi uma parte marcante do livro da Mercedes Pales, que a gente vai lançar, né, A Família Educadora do Ser Humano. Tem até um estudo científico que ela relata, né, que ela coloca num dos capítulos, que, veja, com bebês. Essa questão do homem ser corpo, alma, né, e no caso católico ainda tem o espírito, né, essa questão é tão forte que, se você só cuida do material com bebês. Então, tipo assim, os bebês estão lá no orfanato, e como é muito bebê e pouco cuidador, não tem como a cuidadora dar muito carinho. Mas eles estão alimentados, é dado banho, é trocada a fralda. Os bebês eles ficam com um mau humor insuportável, uma má vontade terrível. Índice de mortes. Apatia grande, desenvolve doença, mortes. Então, tipo, e isso tudo tem tudo estudo sobre isso. Então, para ver que você não pode... considerar o ser humano, tipo, não, ele é uma coisa... Não, dá comida... tipo, ter merenda no colégio, por exemplo, é importante? Não, é importante. É importante. Mas não é só a merenda. Se você só der a merenda ali, não vai adiantar. Tem muito mais coisas envolvidas, né? Que ao fim e ao cabo, o que a criança está querendo ali, né? Por que a criança está definhando, né? Mesmo tendo todas as suas necessidades materiais sendo supridas, ela está definhando. Porque ela não tem aquele amor que a gente estava comentando antes, que só a família pode dar. É um afeto. Afeto. E a outra questão, né, professor, que daí a gente vê hoje é que, digamos, os pais estão tudo em treta com os professores e tal, e quando eles deveriam ser amigos, né? Já que eles são, comparsas, né? Eles estão numa mesma missão, né? Assim, tipo assim, você tem que me ajudar a educar o meu filho. Exatamente. Concordo com você plenamente. O relacionamento pais-professores devia ser um relacionamento de compadres. Compadres, ou seja, padres com, ou seja, eu sou pai juntamente, é uma espécie de segundo pai. E, para você ter ideia, os jesuítas que fizeram tentaram recuperar a educação cristã, escreveram um documento chamado O Ratio Studiorum, ou seja, a maneira de se estudar cristã, eles davam tanta importância ao professor, tanta importância que é o seguinte, o padre que ia ser designado para ser o professor, ele passava 2 anos longe de qualquer atividade pastoral, para ele fazer um autoexame dele. Ele praticamente ia estudar de novo todo o curso de teologia que ele estudou.
aquele curso de teologia que demorava 4, 5 anos, ele em 2 anos ia estudar novamente, ia encontrar-se, realmente fazer um processo de purificação própria. Depois ia passar 2 anos, ia estudar filosofia. Depois de estudar filosofia, ia estudar 2 anos a disciplina que ele iria ministrar. E aí ele iria para a sala de aula. Tá? Então, o padre jesuíta, ele entendia, né, e o pessoal que escreveu o Rácio lá do Santo Inácio já tinha falecido nessa época, provavelmente demorou 50 anos para escrever o Rácio, de tantas aprimorações, não existia algo assim na educação cristã, pelo menos naquela época, né, mais ou menos 1500, entre 1500 e 1600. Esse Rácio foi, então, escrito para que os professores soubessem agir, e eles entenderam que ele tinha que agir como se fossem os psicólogos. Então, veja, o professor é um psicólogo que entende o aluno. Então é claro que ele não vai tratar a turma inteira, né? Ou seja, ele trata pessoas a pessoas, alunos por alunos. Então essa individualidade estava muito clara nessa educação. Por que o padre passar por essa preparação? É justamente para preparar o espírito. Então, se eu tenho que educar corpo, alma e espírito, eu preciso saber como tratar o meu espírito para aí tentar passar isso para o aluno. Se nós avançarmos e chegarmos, por exemplo, há muito questionamento nisso que eu vou falar, mas, por exemplo, a escola da Finlândia, hoje, é tida como uma das mais evoluídas do mundo. É polêmico porque a gente pode discutir o que levou a ser considerada como a mais importante, a mais eficiente. É um método de medição, né? Exatamente. Mas, por que eles se destacaram? E aí a gente vê, poxa, mas espera aí. Lá, o professor... Só assim, né, professor? A gente pode questionar o método de aferição e de medição, etc. Mas não dá para dizer que eles são burros, né? Não, o finlandês... Lá os professores não estão fazendo TikTok de funk com os alunos, por exemplo. Né? Não, e nem sexta-feira é o dia da cervejinha ali, né? Na faculdade da faculdade. Vamos lá tomar cerveja com o professor na sexta-feira. Não, obviamente... você nunca ia encontrar São Tomás de Aquino e tomando bebida lá com... Né, e nenhum desses professores aqui jesuítas ir lá, vamos tomar um vinhozinho, uma cachaça lá com os alunos. Não, efetivamente não. Mas então, já os professores finlandeses, olha só, não dá para dizer que eles não tiveram contato com o Ratio Studiorum, mas a Finlândia, de uma maneira muito especial, isso é importante falar, é uma nação que fica... praticamente ninguém sabe onde é que fica. Ou seja, é aquele tipo de país completamente retirado. O idioma deles é tão difícil que, se você não for nativo, praticamente você não consegue aprender totalmente o idioma. E quando ele chega na escola, ele já chega praticamente com 5 idiomas. Então você veja só, eles faziam parte da Suécia, né? Então eles têm o finlandês, que é natural deles, então eles sabem o sueco. Eles foram invadidos pelos russos durante a guerra, então eles sabem russo. Eles estão pertinho da Alemanha, então eles falam alemão. E, obviamente, o inglês, que é a língua, digamos assim, normal. Então você veja, eles dominam 5 idiomas. Ah, não, mas isso é vantagem? Pô, mas se você trabalha com a inteligência, é vantagem, né? Bom, o professor... Porque, sobre esse aspecto aí, né, professor, só um adendo, né? Se você não consegue escrever bem, se você não domina a sua própria língua, você não pensa bem.
E se você não pensa bem, você não escreve bem. Então a questão do idioma é importantíssima. E aprender outros idiomas, você aprende outras maneiras de colocar expressão. Os idiomas, eles têm a capacidade, conforme você vai estudando as línguas, né, de se enriquecer mutuamente. Sim, o sistema de pensamento muda e isso dá agilidade à sua inteligência. O Quintiliano escreveu na instituição oratória que justamente se você não sabe escrever, você não vai ser um bom orador. E foi justamente nas instruções oratórias que o Ratio Studiorum teve a sua estrutura, né? Mas bem, graças a Deus aí se vocês têm bons professores de português. E aproveitem eles. Exatamente. Então, se você não sabe o que é uma preposição, um artigo, é bom saber, porque vai fazer falta algum dia para você. Voltando, então, os professores na Finlândia, eles não são super remunerados. Mas uma coisa interessante lá na Finlândia é o seguinte: a profissão de mestre, de professor, é bem vista. Coisa que não se acha, que não se reconhece em outros países. Então, eles não são assim top em termos de salário, mas eles são muito bem reconhecidos. E aí, coisa aqui, aquela época que eu estive no MEC, eu via na tabela do computador, assim, sendo preenchidas as vagas, lá tinha um computador que centralizava, os alunos faziam a escolha lá naquele FIES, né? E as faculdades de pedagogia eram as últimas a serem preenchidas. Era interessante. Mas eram todas preenchidas. Ou seja, não consegui vaga em nenhuma outra faculdade, vou para pedagogia. Isso na Finlândia não acontece. É o refúgio. Não acontece. Então, a formação de professores na Finlândia é algo seríssimo. Então, o professor só vai dar aula se já for mestre. Não é só a graduação. Tem que ter o mestrado. O professor só chega em sala de aula se tem um professor auxiliar junto. E o número de alunos é muito reduzido. Faz todo sentido isso aí, né? Porque isso porque tem um carreirismo, né? Mas o sistema universitário, acadêmico, né? Mais propriamente falando, seria isso. Eu tenho a graduação para, digamos, para eu aprender os conceitos básicos daquela ciência que eu estou estudando. Então, graduação. Então, a partir do momento que eu me graduo, eu provo que, tipo assim, eu consigo conversar com meus pares sobre esse assunto. Eu domino esse assunto, eu consigo conversar e posso me aperfeiçoar. Quero me aperfeiçoar, vou para o mestrado. O que você faz no mestrado? Você tem que fazer uma dissertação. Ou seja, você tem que estudar o tema desse seu curso, né, e apresentar e defender. Isso o torna apto a ser mestre, a ser professor. Então, o mestrado vem de mestre, é para ser mestre. Para ser mestre. É para ser mestre. Isso. Mas eu não quero dar aula, os alunos são muito chatos, só querem ir para chopada sexta-feira, né, e ainda comer carne, coisa que católico não faz. O que a gente faz, então? Assim, não, então eu quero cuidar da minha pesquisa. O doutorado deveria ser para quem só se dedica à pesquisa, para dar as descobertas, porque o doutor descobre, o mestre estuda e repassa aos alunos. Pesquisa, né? Então, o doutorado, né, no sistema ideal, deveria ser o seguinte, é só pesquisa. Isso. Sala de aula para o mestre. E parece que a Finlândia pegou isso aí, né? Sim, e eles não tiveram padrão. Isso é fruto dos estudos que eles próprios desenvolveram. Porque a gente tenta ler a documentação e, embora nos Estados Unidos estivesse sendo desenvolvido algo parecido, mas nada mostra que eles tiveram contato. Então, como eu falei, é um país tão isolado, uma língua tão difícil, um país que, quando está quente, está 10 graus. No inverno, certo? No inverno é menos 50, 60. Entendeu? É um país que vive congelado. Tem que ficar em casa estudando. Como é que esse país é líder em educação? Então, tem coisas que nós temos que estudar. Então, os finlandeses dão uma lição muito boa. E uma coisa interessantíssima. Tem currículo na Finlândia? Tá aí, professor. Tem currículo? Tem currículo na Finlândia? Pois o professor é tão bem formado
que ele chega lá com mestrado e tudo, que ele tem liberdade pedagógica. Tá? Se falar hoje aqui para uma pedagoga, falar, não, mas escuta, você tem que fazer o currículo da sua escola ali. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Lá o professor faz o currículo da sua turma. Então, a gente vê como é que esse negócio da descentralização, né? E os pais são preocupados? Não, porque esse professor é muito bem formado. Então, essa formação que os jesuítas davam, ou seja, de uma maneira ou de outra, passou para eles, né? E usando aquela fórmula, né, digamos assim, eu já chegando aqui para o final dessa nossa jornada, aquela fórmula da educação que eu repito sempre para a gente ficar ficar bem forte. Veja, para haver educação, eu preciso ter dois fatores. O primeiro fator, um professor sábio que queira ensinar. O segundo fator, um discípulo dócil que queira aprender. Se você quebrar algum item desta fórmula, você perde a educação. Hoje falamos sobre o professor, na próxima aula vamos falar sobre os alunos. Sobre o professor, nessa noite de gravações aqui eu estou segurando esse livro, não é à toa, não é mera figura decorativa, estou esperando o momento oportuno para fazer. Não só propaganda, né? Tem coisas aqui sobre o assunto para tirar. Biografia de São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia. Ele foi o fundador, né, dos sacramentinos, né, dessa ordem religiosa dos sacramentinos, que tem como... Deveria ter, né? Hoje em dia já está meio degradado o negócio. Adoração eucarística, né? Tal, né? E hoje em dia, assim, para ter uma ideia, quando o Instituto Santo Atanásio fez a campanha para publicar São Pedro Julião Eymar, veio uma carta lá do Sacramentino de Roma, meio que dizendo, não publica, tal, porque está ultrapassado. Tipo assim, para eles, o fundador deles está ultrapassado, assim. Porque tem o foco dele na Eucaristia é uma coisa, eu acho assim, meio... Né? Bom, mas uma coisa interessante é que antes de fundar, né, o São Pedro Julião Eymar, ele teve uma experiência, né, como padre diocesano, depois ele entrou na Ordem dos Maristas, né? Ele foi diretor espiritual de um colégio que ele era semipúblico, digamos assim, que a igreja entrou em acordo com o Estado ali, então estava completamente mundanizado, num contexto pós-revolução francesa, então a fé estava bem arrefecida. São Pedro Julião Eymar, né, só para contextualizar, da mesma época, contemporâneo de Santo Cura d'Ars. Santo Cura d'Ars. Bom, e ele teve uma grande experiência, ele foi um grande pároco, teve sucesso na direção espiritual dos alunos nesse colégio, que estava completamente mundano, e ele conseguiu, dirigindo as almas dos alunos, conseguiu fazer grandes progressos, né? Tanto é que os alunos não queriam sair de lá, eles queriam continuar estudando lá por causa do padre Eymar. E depois os maristas deram para ele a direção de um colégio. E aí a grande preocupação do São Pedro Julião foi a seguinte: eu preciso de duas coisas para poder educar bem meus alunos. Primeira coisa, eu preciso que eles sejam bons mestres, que eles saibam, que dominem o assunto que eles vão ensinar. Primeiro ponto. Só que isso não basta. Eu quero a salvação das almas dos meus alunos. Então, os professores têm que ser católicos e bons católicos. Então, e qual que era o problema? A França estava completamente secularizada naquela época, né? Então, o que ele fez? Ele foi para Paris, tal, chamou os melhores professores, só que é o seguinte, você quer dar aula para mim, tá? Tem que ter direção espiritual comigo. E aí ele foi catequizando os professores. Por causa disso. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu quero que meus alunos cresçam em perfeição, e aqui é a perfeição até cristã, corpo, na espírito, vida, né? Corpo, alma e espírito, envolvendo o espírito, esses professores também têm que buscar o desenvolvimento do espírito deles, senão eles não vão conseguir passar isso para os alunos. São os 2 anos que os jesuítas tinham que passar. E nessa época, né, os maristas eram os tops da educação. Né? Hoje em dia, né, eles colocaram um X ali, né?
Tem um X oculto ali, os bairristas. Mas na época eles eram exímios educadores. E o São Pedro Julião Eimer ajudou muito. Então veja que a parte São Pedro Julião Eimer, pedagogo, não é muito explorada, mas ele sabia fazer a coisa. Porque o essencial ele entendeu. Então, o sábio docente tem que ser um sábio que queira ensinar. Então, que queira ensinar, ele tem que ser um psicólogo. Ele tem que provocar no aluno a vontade de aprender. E o psicólogo, curiosidade isso, né? O psicólogo, na psicologia atomista, no paradigma da psicologia atomista, o psicólogo ele tem que ser uma espécie de pedagogo para o seu paciente. Ele tem que ensinar o paciente o que é a alma, como é que ela funciona, tal, para poder dirigir, né, as duas coisas. Bom, obrigado aí, professor. Agradeço aí quem acompanhou a aula. Se gostou, novamente, dá aquele joinha e compartilhe com aquele seu professor que precisa de uma reciclagem aí para melhorar nas suas aulas. Viva Cristo Rei!